Uma herança discreta desencadeou uma tempestade nos círculos da realeza, com o jovem príncipe James supostamente garantindo a cobiçada propriedade de Thornfield, outrora intimamente ligada ao legado privado da falecida rainha. A transferência inesperada teria levado à rápida intervenção do príncipe William, cuja ação decisiva alimentou especulações sobre mudanças de poder nos bastidores do palácio. Notavelmente ausente do desenrolar dos acontecimentos está a rainha Camila, o que gerou rumores de exclusão e tensão interna. Seria este um processo de sucessão de rotina ou uma manobra estratégica que redesenha sutilmente a hierarquia interna da monarquia? Na manhã em que o palácio se pronunciou sem cerimônia, na risos manhã de Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, algo incomum aconteceu dentro do Palácio de Buckingham. Nenhuma multidão se aglomerava do lado de fora dos portões. Nenhuma bandeira tremulou em sinal de cerimônia. Nenhum rosto real familiar apareceu na varanda. Em vez disso, o que se viu foi uma declaração curta e cuidadosamente elaborada, discreta, formal e claramente intencional. Para o observador casual, pareceu quase insignificante. Mas para aqueles que entendem como a monarquia realmente se comunica, foi tudo menos insignificante. Exatamente às Language Not Registered for Generation H da manhã, horário de Greenwich, um decreto soberano foi registrado nos anais da realeza. Ele confirmou que o príncipe James, conde de Wessex, havia recebido a administração exclusiva e a custódia integral da propriedade de Thornfield. A decisão foi endossada no mais alto nível e divulgada pelo Conselho Privado, a antiga autoridade que discretamente molda algumas das decisões mais sensíveis da monarquia. Não se tratava de uma herança rotineira, nem de um gesto cerimonial disfarçado de tradição. Era uma rara confirmação pública de uma transferência real profundamente privada, que, por sua natureza, carregava um significado que ia muito além de terras, edifícios ou títulos. O que tornou o anúncio, bufa, tão incomum, não foi apenas o seu significado, mas a forma discreta como foi revelado. Não houve conferência de imprensa para moldar a opinião pública. Nenhum assessor de confiança do palácio se apresentou para explicar o raciocínio. Nenhum briefing cuidadosamente preparado para os repórteres da realeza. Em vez disso, a mensagem surgiu sem alarde, um único parágrafo breve inserido discretamente nos registros oficiais, quase como se fosse uma atualização administrativa de rotina. Mas em uma monarquia, nada é rotineiro. E quando o silêncio é escolhido, muitas vezes é o sinal mais eloquente de todos. Numa época em que a família real é frequentemente criticada por se apoiar demasiado em cerimônias, espetáculos e momentos cuidadosamente encenados, esta decisão pareceu deliberadamente diferente. Foi calma, controlada e intencional. A contenção tornou-se a mensagem, a simplicidade, a estratégia. Não havia multidões, nem imagens, nem linguagem dramática, apenas uma declaração silenciosa que carregava peso precisamente por se recusar a dar explicações. Isto não foi uma performance, foi um posicionamento. A propriedade de Thornfield sempre desempenhou um papel discreto, porém significativo, por trás dos muros do palácio. Pode não atrair turistas ou dominar as manchetes, mas há muito tempo é associada à privacidade, à reflexão e à influência a longo prazo, longe dos flashes das câmeras e das expectativas do público. Funciona como um lugar onde o pensamento importante acontece em silêncio, sem pressão. Confiar a custódia exclusiva de uma propriedade como essa é, portanto, muito mais do que uma decisão imobiliária. É um ato de confiança. Sinaliza confiança,
responsabilidade e crença no papel futuro de alguém. Mais do que isso, aponta para uma continuidade, não apenas territorial, mas também de propósito. Nesse único parágrafo, uma visão de longo prazo foi discretamente posta em movimento. A escolha do príncipe James causou surpresa entre observadores experientes. Conhecido por manter um perfil relativamente discreto, ele costuma operar fora dos holofotes que acompanham os membros mais antigos da família real. Essa distância, no entanto, pode ser justamente o objetivo. Na história da realeza, aqueles que agem discretamente costumam ser os mais eficazes. Este decreto pareceu elevá-lo a um papel que valoriza a discrição em detrimento da visibilidade, a responsabilidade em detrimento da popularidade. Igualmente revelador foi quem não foi mencionado. A declaração não continha referências à supervisão compartilhada, revisão futura ou arranjos de transição. A tutela da alma e a custódia plena não eram expressões casuais. Eram termos deliberados, com peso jurídico, na linguagem cuidadosamente preservada da monarquia. Tal formulação sinaliza finalidade. O momento também importava. Divulgada no início da manhã, antes que os ciclos de notícias se intensificassem, a declaração evitou o debate imediato, garantindo ao mesmo tempo que fosse notada por aqueles que mais importavam: cortesãos, historiadores e membros influentes da instituição. Essa comunicação foi voltada primeiro para dentro e só depois para fora. Para muitos, o silêncio que cercou o anúncio soou mais estrondoso do que qualquer toque de trombeta. Sugeria que essa transferência não deveria ser discutida, defendida ou celebrada, apenas aceita, e em termos reais, a aceitação muitas vezes decorre do inevitável. No fim, o DIA Language Not Registered for Generación de Fevereiro de Language Not Registered for Generation talvez não seja lembrado por grandes imagens ou cerimônias públicas, mas poderá ser visto como um momento em que a monarquia revelou suas intenções sem alarde, um lembrete de que o poder nem sempre se anuncia com alarde. Às vezes, chega silenciosamente, precisamente e com uma intenção inconfundível. O que torna a propriedade Thornfield tão especial? Onde fica? Vamos explorar os detalhes desta terra que guarda mais do que solo fértil. A propriedade Thornfield. Para a maioria das pessoas, Thornfield é pouco mais do que um nome esquecido, se é que é conhecido. Não figura em folhetos brilhantes nem em roteiros de visitas reais. Não há multidões reunidas em seus portões. No entanto, nos bastidores da coroa, Thornfield sempre teve importância. Silenciosamente, profundamente, estrategicamente, escondida na paisagem ondulada de West Berkshire, a propriedade de Thornfield se estende por milhares de hectares de terra cuidadosamente protegida. Bosques ancestrais erguem-se como guardiões silenciosos ao longo de suas fronteiras, enquanto colinas de giz se elevam suavemente ao longe. Rios serpenteiam pela propriedade sem placas ou pontos para fotos, fluindo despercebidos além da curiosidade dos turistas. Vista de cima, a paisagem parece pacífica, até mesmo comum. No chão, a sensação é de que foi deliberadamente intocada, como se o próprio tempo tivesse sido convidado a caminhar delicadamente por ali. Sua beleza é inegável, mas o verdadeiro valor de Thornfield nunca residiu na paisagem. O que a torna excepcional é o que ela contém e o que esconde. A propriedade foi estabelecida durante a Era Georgiana, construída não como uma obra de ostentação, mas como um lugar com propósito. Quando retornou integralmente às mãos da coroa, começou a se transformar em algo raro, um espaço real projetado para a função e não para o espetáculo. Ao longo dos séculos, Thornfield tornou-se um parceiro discreto da história. Durante a guerra, serviu como centro de comunicações.
protegido da vista do público. Em períodos mais tranquilos, abrigou experimentos agrícolas destinados a melhorar a segurança alimentar das terras reais. Em outras ocasiões, transformou-se em um campo de treinamento onde jovens membros da realeza aprendiam disciplina, responsabilidade e serviço, longe dos flashes das câmeras e dos aplausos educados. Ao contrário dos palácios construídos para impressionar, Thornfield foi construído para preparar. No centro da propriedade ergue-se Thornfield Manor, uma imponente casa paladiana que se integra à paisagem em vez de dominá-la. Seus cômodos não são excessivamente grandiosos, mas carregam peso. Dentro de suas paredes, encontra-se uma das últimas bibliotecas reais privadas totalmente intactas da Grã-Bretanha. Uma coleção intocada pela exposição pública ou pela digitalização moderna. As estantes guardam diários manuscritos, correspondências seladas, documentos de estratégia e reflexões pessoais de gerações que governaram, aconselharam ou se retiraram discretamente quando o dever exigia silêncio. Abaixo da mansão, escondida sob jardins cuidadosamente planejados, encontra-se Buffa, outra camada da história de Thornfield. Túneis selados, escavados há muito tempo e reforçados durante a Guerra Fria, estendem-se sob a propriedade. De acordo com auditorias internas e registros confidenciais, esses espaços subterrâneos foram modernizados para funcionar de forma independente, se necessário, capazes de sustentar operações seguras por semanas. Eles nunca foram Buffa concebidos para o espetáculo. Foram concebidos para a continuidade, numa era em que cada movimento é rastreado, compartilhado e analisado. A maior força de Thornfield não reside em seu tamanho ou em sua história. É a sua invisibilidade. A propriedade existe para além das manchetes, para além dos assuntos do momento, para além do julgamento instantâneo. Oferece algo que o mundo moderno raramente permite àqueles que detêm o poder: espaço para pensar, aprender e se preparar longe da observação constante. Por gerações, Thornfield foi protegida não apenas por portões e florestas, mas pela Buffa discrição. Seu papel era compreendido apenas por alguns. Sua importância era transmitida discretamente, sem alarde. Agora, essa responsabilidade mudou. A administração de Thornfield foi confiada ao príncipe James, uma decisão que carrega um significado que vai muito além da posse de terras. Não se trata meramente de uma herança de propriedade, mas de um propósito. Thornfield não é uma recompensa, é uma responsabilidade. Administrá-la é aceitar uma tradição de serviço discreto, preparação cuidadosa e responsabilidade a longo prazo. Enquanto o mundo observa os espetáculos da realeza, Thornfield permanece o que sempre foi: um lugar onde a coroa pensa no futuro em vez de apenas representar. Ao entregar o trono nas mãos do príncipe James, a mensagem é sutil, mas clara. O futuro da monarquia pode depender não apenas do que é visto, mas também do que é cuidadosamente preservado fora da vista de todos. Por que o príncipe James foi escolhido para herdar um patrimônio tão valioso dentre todos os membros da família real? O que ele tem de tão especial que lhe rendeu tal herança? Vamos descobrir. Um herdeiro moldado pela disciplina, não pelos aplausos. A chegada do príncipe James a Thornfield não foi uma escolha aleatória. Durante anos, ele permaneceu à margem da atenção pública, raramente aparecendo em fotografias, raramente citado na imprensa e frequentemente esquecido no turbilhão de manchetes sobre a realeza. Para o mundo exterior, ele parecia quase invisível, uma presença discreta em uma família cujos movimentos eram geralmente alvo de intenso escrutínio. Mas por trás dos muros do palácio, uma história diferente se desenrolava silenciosamente. Uma história de preparação, mentoria e um caminho paciente e deliberado rumo à responsabilidade.
Desde a adolescência, James foi discretamente guiado por ninguém menos que a princesa Anne, uma figura conhecida por sua disciplina e rigor no cumprimento do dever. Enquanto o público a observava abrilhantar eventos reais e defender causas beneficentes, ela simultaneamente orientava James, supervisionando pessoalmente as operações de Thornfield, uma extensa propriedade que exigia uma gestão cuidadosa. Por mais de 2 décadas, Anne garantiu o bom funcionamento da propriedade, ensinando lições que iam muito além de deveres cerimoniais ou aparências. Ela apresentou a James o verdadeiro trabalho de administração, aquele que exigia paciência, diligência e atenção constante aos detalhes. Quando James completou Language Not Registered for Generation Annus, seu treinamento tornou-se mais imersivo. Ele começou a passar longos períodos em Thornfield, aprendendo não apenas sobre o lado glamouroso de ser da realeza, mas também sobre as realidades práticas da gestão de uma grande propriedade. Estudou gestão de terras, adquirindo conhecimento sobre a manutenção de campos, florestas e jardins. Aprendeu planejamento de sustentabilidade, compreendendo como as decisões tomadas hoje poderiam afetar a propriedade por gerações futuras. Ele aprendeu as nuances das relações com os arrendatários, praticando a diplomacia com aqueles que viviam e trabalhavam na terra e compreendendo o elemento humano por trás de cada operação. Mais importante ainda, ele, Buffa, foi exposto à mecânica pouco glamourosa da gestão, resolvendo problemas antes que se agravassem, mantendo sistemas que outros poderiam ignorar e tomando decisões que teriam um peso real. Ao longo desses anos de formação, a imprensa foi mantida à distância. Não havia fotos de paparazzi, nem anúncios pomposos, nem cobertura midiática cuidadosamente orquestrada. O aprendizado ocorreu em particular longe dos holofotes do escrutínio público, permitindo que James desenvolvesse um senso de responsabilidade sem distrações. Aqueles que observavam de dentro do palácio notaram que esse sigilo era intencional. Isso garantiu que ele aprendesse a agir com autoridade e discernimento em primeiro lugar, em vez de buscar aparências ou elogios. Quando a transferência oficial de Thornfield foi finalizada, ficou claro que não se tratava de um gesto simbólico. A gestão de James Buffa foi o resultado de anos de preparação, de mentoria intencional e aprendizado prático. Quando Ray Charles, terceiro, assinou a escritura final, a ação teve um peso que ia além da mera cerimônia. Foi uma declaração de confiança, tanto institucional quanto familiar, um reconhecimento de que James havia sido treinado para lidar com a responsabilidade com cuidado e competência. Isso não foi nepotismo, insistem os observadores. Foi uma estratégia. Como disse um comissário real aposentado que viu gerações de herdeiros assumirem seus papéis, não se trata de títulos. Trata-se de treinar alguém para sustentar um peso sem deixá-lo cair. O comentário captura a essência do processo. O foco nunca foi ostentação ou privilégio, mas sim preparar um jovem para assumir responsabilidades reais, com firmeza, discernimento e visão de futuro. De muitas maneiras, Thornfield representa mais do que uma propriedade. É um campo de provas, um lugar onde James aprendeu lições silenciosas que nenhuma aparição pública ou manchete jamais poderia ensinar. Foi ali que a responsabilidade se tornou hábito, onde a atenção meticulosa aos detalhes substituiu a curiosidade juvenil e onde o legado do dever real foi incutido não pela expectativa, mas pela experiência. Quando as chaves foram entregues, James já não era apenas o príncipe esquecido à margem dos holofotes. Ele havia se tornado alguém capaz de administrar uma propriedade complexa, gerir seu povo e honrar sua história. Uma figura discreta, mas inegavelmente preparada para o peso do que estava por vir. Há algo de notável nos primeiros anos do príncipe James?
vamos explorar os detalhes do batismo real, que marcam um momento histórico que atravessa séculos, da Rainha Vitória ao Príncipe James. Na Primavera de Language Not Registered for Generation, um momento de cerimônia silenciosa se desenrolou dentro das sagradas muralhas do Castelo de Windsor. O neto mais novo da falecida Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, o pequeno James, foi batizado na capela particular do castelo. O evento foi íntimo e historicamente significativo, marcando não apenas um marco espiritual para o jovem membro da realeza, mas também uma conexão com uma tradição real que abrange quase 2 séculos. Um dos aspectos mais marcantes do batizado de James foi sua vestimenta. Ele se tornou o primeiro bebê da realeza a usar uma réplica especialmente confeccionada do vestido batismal real, originalmente desenhado no século XIX. Este vestido, rico em história e simbolismo, foi usado pela primeira vez em Language Not Registered for Generation, durante o batizado da filha mais velha da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto, também chamada Vitória. O vestido original, delicado e precioso, foi cuidadosamente preservado ao longo dos anos, um testemunho das tradições duradouras da monarquia britânica. Para James, usar esta réplica foi mais do que simplesmente vestir uma roupa. Foi incorporar uma peça viva da herança real, um elo que o ligava às gerações de bebês reais que o precederam. Desde o batizado de James, a réplica tornou-se a vestimenta preferida para a maioria dos bebês reais, garantindo que esta tradição tão querida continue a ser transmitida sem colocar em risco o frágil original do século XIX. A posição de James na família real reforça ainda mais o lugar único que ele ocupa na linhagem da Casa de Windsor. Ele é o caçula dos 8 netos da rainha e do duque de Edimburgo, um papel, risos, que o coloca em uma fascinante interseção geracional. De fato, ele é 3 décadas mais novo que seu primo mais velho, Peter Phillips, filho da princesa Anne e do capitão Mark Phillips. Essa diferença de idade cria uma dinâmica incomum dentro da família, onde primos podem estar separados por uma vida inteira de experiências, mas permanecem, risos, conectados pelos laços duradouros da realeza. Por ser o caçula de uma família tão proeminente, James também tem laços estreitos com algumas das figuras mais reconhecidas da monarquia britânica moderna. Ele é primo em primeiro grau de Zara Tindall, irmã de Peter, bem como dos filhos mais velhos da falecida princesa Diana e do príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Harry. Seu círculo de primos se estende ainda mais, incluindo a princesa Beatriz e a princesa Eugenie. Cada uma dessas relações posiciona James dentro de uma complexa teia de conexões familiares que misturam história, atenção pública e laços pessoais. Uma rede que molda não apenas sua identidade como membro da realeza, mas também seu papel potencial na história contínua da monarquia. Além do fascínio público por sua herança e laços familiares, o batizado de James também representa uma celebração discreta da continuidade em meio à mudança. A cerimônia destacou como as tradições evoluem, como visto na criação da réplica da roupa, que permite que a história seja honrada enquanto se adapta às necessidades do presente. Dessa forma, o batismo do jovem príncipe serve como um lembrete de que os rituais reais não são relíquias estáticas. São práticas vivas que fazem a ponte entre o passado e o presente e preparam a próxima geração para os papéis que um dia poderão herdar. Embora as vestes, as capelas e os protocolos cerimoniais chamem a atenção, o batismo de James também destaca, de forma sutil, o lado humano da vida da realeza. Famílias crescendo, marcos importantes celebrados e legados cultivados.
Como o membro mais jovem desta vasta e histórica família, James carrega o peso da tradição, a curiosidade do público e a promessa silenciosa de sua própria jornada. Sua vida, entrelaçada com a história e a realeza moderna, começou com uma cerimônia profundamente pessoal e inegavelmente simbólica, uma mistura de fé, família e herança, que ecoa pelos corredores do castelo de Windsor, do passado para o futuro. Quando, onde e como a propriedade foi passada para o príncipe James? Foi um evento elaborado ou algo discreto? Vamos dar uma olhada em como o legado foi transmitido em silêncio. O Cavaleiro dos Juramentos. A verdadeira transferência da propriedade de Thornfield nunca foi uma questão de papelada. Foi algo muito mais antigo, muito mais silencioso e muito mais secreto. Ocorreu não à luz do dia ou diante de testemunhas, mas na quietude sombria de uma noite de fevereiro, sob um céu tão negro que parecia engolir o mundo inteiro. Um pequeno comboio, silencioso e deliberado, partiu de Windsor, percorrendo estradas secundárias sinuosas e vigiadas que poucos forasteiros haviam visto até chegar aos portões da propriedade. Thornfield parecia exalar expectativa. Suas muralhas centenárias guardavam segredos sussurrados apenas em momentos como aquele. Dentro da propriedade, erguia-se a Capela do Carvalho, uma estrutura raramente utilizada, ausente dos mapas modernos e esquecida pela maioria, mas pulsante com o peso da memória. Foi ali, sob vigas esculpidas e o eco silencioso de séculos de votos, que a cerimônia se desenrolou. O ritual foi fechado, íntimo e deliberadamente invisível, sem câmeras, sem registros oficiais, sem reconhecimento público. Apenas os escolhidos estavam presentes. A noite e seu silêncio mantinham tudo o mais à distância. No centro da capela, uma carta lacrada por anos, escrita pela própria rainha Elizabeth II, foi entregue ao príncipe James. Seu conteúdo permanece desconhecido para todos, exceto para ele. No entanto, aqueles que observaram atentamente dizem que ele desdobrou o papel com reverente cuidado. Leu-o lentamente, como se saboreasse cada linha antes de dobrá-lo novamente com precisão. Ele ergueu os olhos uma vez, e a única palavra que escapou de seus lábios ressoou no silêncio da câmara: compreendido. Aquela palavra, tão simples, carregava um peso muito maior do que qualquer decreto real. Era um sinal de compreensão, de prontidão e de algo muito mais profundo do que ambição. A cerimônia prosseguiu com símbolos que não falavam de poder, mas de responsabilidade. Uma espada cerimonial, embainhada e silenciosa, repousava próxima, símbolo de vigilância, a atenção exigida de alguém a quem foi confiada uma propriedade mais antiga que a maioria das nações. Ao lado, jazia um pequeno vaso com terra retirada dos próprios terrenos de Thornfield, um lembrete de que pertencer não era apenas possuir, mas nutrir, proteger e honrar. Quando James se ajoelhou para receber esses símbolos, fê-lo com a solenidade de quem aceita não uma coroa, mas uma aliança, e então proferiu seu voto. Não foi grandioso nem teatral, foi simples, direto, devastador em sua clareza. Eu sirvo, não substituo. Essas palavras não nasceram do desejo de autoridade ou ambição. Foram a expressão de algo mais raro: aceitação. Aceitação do dever, da história e da compreensão de que a responsabilidade é muito mais profunda do que a herança. Naquela capela silenciosa, longe dos olhos do público, o príncipe James tornou-se algo mais do que um príncipe de título. Tornou-se um guardião, um zelador da memória, da tradição e das vidas que percorreram aqueles corredores muito antes dele. Lá fora, o mundo permanecia alheio. Os portões de Thornfield, bufa, fecharam-se atrás da comitiva tão silenciosamente
quanto se abriram. O vento frio de fevereiro sussurrava entre as árvores, sem trazer qualquer eco de cerimônia, qualquer anúncio, qualquer celebração. Contudo, por dentro, uma transformação silenciosa havia ocorrido. A propriedade passara para novas mãos, não por meio de documentos legais ou cerimônia pública, mas por meio de rituais, intenções e compreensão. E nesse ato secreto, o futuro de Thornfield fora confiado a um príncipe que aprendera que o verdadeiro poder reside não na posse, mas na dedicação, na humildade e no compromisso inabalável com a vida que herdara. Nos meses e anos que se seguiriam, muitos falariam da propriedade, de sua grandeza e de sua história. Poucos, ou talvez ninguém, saberiam a noite em que a propriedade realmente mudou de mãos. A noite em que a responsabilidade triunfou sobre a ambição e em que um jovem príncipe, sozinho com os ecos do passado, jurou simplesmente servir. Como o público recebeu a transferência da propriedade de Thornfield? Que efeito a transferência da propriedade teve sobre a tensão em torno da monarquia? Vamos descobrir. Uma linha traçada na terra e o futuro que ela protege. A transferência de Thornfield esteve longe de ser uma coincidência. O momento escolhido pareceu preciso, quase orquestrado, surgindo justamente quando o olhar do mundo se desviava do drama interminável da vida da realeza. O público, exausto pelo espetáculo constante e pelas personalidades superexpostas, ansiava pela verdade em vez do teatro. As narrativas da mídia fervilhavam incessantemente, alimentadas mais por manchetes sensacionalistas do que por fatos verificados. Cada declaração ou silêncio deliberado era escrutinado sob um holofote implacável. Os rumores proliferavam, mas a clareza era escassa, e o apetite por controvérsia jamais diminuiu. Em meio a esse cenário conturbado, a decisão sobre Thornfield surgiu discretamente, mas com um propósito inconfundível. Não houve grandes anúncios, nem debates públicos sobre quem deveria ocupar qual cargo, e nenhum nome foi divulgado pela imprensa. Ainda assim, a intenção era clara. A monarquia priorizou valores duradouros, lealdade, responsabilidade e legado em detrimento de impressões passageiras, aprovação pública ou exibicionismo para as câmeras. Foi um ato calculado de gestão, um lembrete de que nem todas as decisões são tomadas para o espetáculo e que a verdadeira liderança muitas vezes age em silêncio, longe do clamor das manchetes e das oscilações da atenção pública. Nas sombras de uma instituição sob escrutínio, o propósito se sobrepunha à publicidade, e o poder sutil da discrição falava mais alto do que qualquer proclamação jamais poderia. Thornfield, uma propriedade há muito sussurrada nos corredores do planejamento palaciano, fora outrora considerada casualmente entre as que poderiam servir como pontes simbólicas para acesso compartilhado ou aparições cerimoniais. Aquela havia terminado. O que antes era uma questão em aberto, agora estava resolvido de forma definitiva e sem ambiguidade. A propriedade foi selada permanentemente, e o silêncio em torno da decisão dizia tudo. Para o príncipe Harry, o mundo assistiu enquanto ele permanecia em silêncio publicamente. No entanto, os bastidores sabiam o que a medida implicava. Não se tratava de uma repreensão. Não era uma reação de raiva ou rancor. Era algo mais sutil, porém muito mais poderoso. Proteção. Ao colocar Thornfield sob nova administração discretamente, a monarquia protegia seu futuro e, simultaneamente, sinalizava suas prioridades: responsabilidade, discrição e, acima de tudo, continuidade a longo prazo. No centro dessa reestruturação estava o príncipe James, agora encarregado da administração da propriedade, ao lado de Lady Louise Windsor, cujo papel como guardiã do patrimônio a posicionava como protetora da tradição, da história e dos valores da coroa. Juntos,
eles formaram uma nova estrutura interna. Uma parceria definida não por aparições públicas ou momentos nas redes sociais, mas por serviço, compromisso e o peso da confiança transmitida silenciosamente de uma geração para a outra, sem entrevistas, sem declarações públicas, sem anúncios dramáticos, apenas o entendimento tácito de que o dever, acima de tudo, molda o curso do legado. Quando o amanhecer se espalhou pelos campos ondulados de Thornfield, pintando a região com tons dourados suaves e sombras delicadas, as implicações eram inconfundíveis para aqueles fluentes na linguagem da realeza. A monarquia não estava mais reagindo a pressões externas, escândalos ou narrativas passageiras da mídia. Estava se reinventando, traçando um caminho deliberado para o futuro, enraizado na estabilidade e em valores duradouros, em vez de atenção passageira. E no centro dessa reinvenção estava um jovem que nunca buscara os holofotes. O príncipe James sempre fora paciente, observador e discretamente competente. Agora, ele detinha em suas mãos um dos legados mais importantes da coroa, uma propriedade rica em história, simbolismo e responsabilidade. A propriedade não era um palco, e ele não era um artista. Contudo, na transferência silenciosa de Thornfield, ele se tornara o alicerce sobre o qual a monarquia poderia continuar a construir, adaptar-se e perdurar. Em essência, o momento do príncipe James havia chegado, não com alarde, não com anúncios, mas com a autoridade silenciosa e profunda que advém de receber algo maior do que si mesmo. Ele não era mais uma figura à espera nos bastidores. Ele se tornara o alicerce do palco. A mensagem, sutil, porém inconfundível, reverberou pelo palácio e além. A monarquia havia escolhido seu caminho. Ela avançaria deliberadamente, guiada pela tradição, pela responsabilidade e pelo propósito. E no centro desse caminho estava o príncipe James, firme, capaz e pronto para carregar um legado que poucos conseguiam compreender totalmente, mas que todos logo reconheceriam. Então, o que você acha da propriedade recém-herdada pelo príncipe James? Será que ela o está preparando para os deveres reais? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.